Bom, a partir de agora a gente vai falar sobre os equipamentos de segurança para crianças. Eu já até falei desse tema lá no módulo Normas de Circulação, mas eu preciso falar novamente porque também faz parte do módulo Direção Defensiva. Os menores de 7 anos e meio devem ser transportados utilizando dispositivo auxiliar de segurança. Vejam, qualquer criança menor de 10 anos precisa ser transportada no banco traseiro, conforme nós vimos aí nas aulas de normas de circulação. Porém, se essa criança tiver menos de 7 anos e meio, ela precisa, além de ser transportada no banco traseiro, ela precisa estar adequada, adaptada com o dispositivo de segurança, que pode ser o bebê conforto, a cadeirinha, o assento de elevação, e nesse caso aqui, para quem já tem mais de 7 anos e meio, não precisa de dispositivo, é simplesmente acomodar a criança no banco traseiro utilizando o cinto de segurança, obviamente. Quando eu falei sobre esse assunto lá no módulo de normas de circulação, teve um aluno que acompanha o nosso curso que me enviou uma dúvida, e a dúvida dele era: aonde é que na legislação menciona sobre o peso da criança? Na legislação de trânsito não existe menção sobre peso. Essa questão do peso, ela foi colocada aí pelo Inmetro. O Inmetro, ao averiguar, ao verificar esses dispositivos, observou que não é só a idade que deve ser levada em conta. Às vezes uma criança aí aqui fala, do nascimento até 13 quilos, ou 1 ano de idade. Aí você pensa. Na legislação, na resolução do CONTRAN, menciona de 0 a 1 ano utilizar o bebê conforto. Mas tem criança que com 10 meses já não está cabendo mais no bebê conforto. Aí o que acontece? A legislação te impede de acomodá-la na cadeirinha? Não, ela não impede. Tá? Ela precisa estar adaptada no dispositivo ao qual ela melhor fique confortada. Ela não pode ficar ali mais prejudicando o conforto da criança e a segurança do que qualquer outra coisa. O pai, a mãe não pode simplesmente se prender à questão de 1 ano. Então o Inmetro lançou essa questão aí de peso também. Porém, não vai perguntar na sua prova o peso, só vai perguntar a idade. Por quê? Porque na resolução do CONTRAN só menciona idade. Criança de 0 a 1 ano, bebê conforto. De 1 a 4 anos, cadeirinha. De 4 a 7 anos e meio, assento de elevação. De 7 anos e meio até 10 anos, banco traseiro, sem nenhum dispositivo para adaptação. Com 10 anos ou mais, aí já pode ser transportado, inclusive, no banco da frente. Aqui nós vamos falar sobre ergonomia. Isso é um tema meramente informativo, Não vejo nenhuma aplicabilidade disso aí dentro da direção defensiva. Se na sua prova abordar esse termo ergonomia, vai abordar da seguinte forma: o que é ergonomia? É a ciência que estuda a relação homem-máquina. Se você for procurar no dicionário ou pesquisar na internet o que é ergonomia, você vai ver que não tem diretamente a ver com o veículo, não. Diretamente não, tem indiretamente. Porque ergonomia não é a relação homem-veículo, é a relação homem-máquina. Certo? E como o veículo é uma máquina, então a ergonomia também se aplica dentro desse contexto. Mas a ergonomia ela é uma ciência que estuda a relação homem-máquina em qualquer outro sentido. Entre o homem e o computador, entre o homem e a televisão, entre o homem e o micro-ondas, seja lá que máquina que for, sempre que existir ali a relação, a interação entre o homem e a máquina, vai existir nesse meio o estudo da ergonomia. Qual a função, o objetivo dessa ciência? Ela objetiva oferecer maior conforto e segurança aos usuários. Eu vejo muita gente reclamar, principalmente as mulheres, afirmando que os veículos foram feitos para homens. Elas sentam dentro do veículo e não conseguem visualizar nada lá fora. O que acontece? A ergonomia tem estudado isso aí. O que a gente pode fazer para adequar melhor os veículos à estatura física das mulheres, que normalmente é uma estatura física menor do que a dos homens. Aí começaram a pensar nos ajustes de banco, de altura também, e não só para frente e para trás, igual a gente tem visto aí. Regulagem de volante, a pessoa pode ter a possibilidade de regular ali o volante para ficar mais alto ou mais baixo. Eu não sei se vocês já observaram, mas uma mulher de baixa estatura dirigindo um carro, um automóvel, muitas vezes o volante fica na frente do campo de visão dela. Então, a ergonomia, analisando isso, já
estudou e já até colocou em prática. Hoje você já encontra aí veículos no mercado que te possibilitam regular a altura ou a posição do volante. Então, tudo isso fazem parte do objetivo da ergonomia, que é oferecer conforto e segurança aos usuários. O motorista deve tomar cuidado com essa facilidade subjetiva. Quando a gente fala facilidade subjetiva, é porque a ergonomia, com o passar do tempo, ela tende a oferecer ali um conforto muito grande para o usuário, o condutor, vamos dizer assim. E quanto mais confortável, quanto mais avançado fica o veículo, menos atencioso o motorista fica quando está operando esse veículo, conduzindo esse veículo. E isso acaba fazendo com que ele se descuide da atenção e conduta correta ao dirigir. Então, contudo, vejam, a ergonomia ela trabalha para proporcionar aos condutores melhor conforto e segurança. Porém, a direção defensiva chama a atenção nesse quesito. Cuidado para não descuidar-se da atenção, porque, independentemente do recurso que o veículo vem te oferecer, o comandante dessa máquina é você. Em hipótese nenhuma, você pode deixar isso por conta exclusiva dela. Quando eu falo isso, eu falo até em relação a veículos. Hoje em dia a gente tem veículos aí que entram na vaga sozinho, fazem baliza sozinho. Eu sei que para muitos aí pode parecer novidade. Não vou falar aqui marca de carro que tem isso, mas pesquisem na internet. Veio que faz baliza sozinho, vocês vão ver. Tem carros hoje em dia no mercado, carros, não vou dizer popular, mas também não é carro de luxo, não. Meio termo. Você parou do lado da vaga, ele entra na vaga sozinho. Você pode soltar a direção e pedais que ele vai fazer a baliza sozinho. Procurem, tenham curiosidade e observem para vocês verem. O conforto chega tanto a esse ponto, o motorista acaba descuidando-se da atenção e conduta correta ao dirigir. Isso não pode acontecer. As principais causas de acidentes são relacionadas a esses três itens aqui, imperícia, imprudência e negligência. A imperícia é a falta de habilidade. Se eu digo que o acidente aconteceu por imperícia, é porque o condutor do veículo não teve habilidade, ou seja, ele não teve domínio sobre a máquina ou sobre o veículo. Imagina, você parou numa ladeira, numa subida, o trânsito estava congestionado, na hora de sair, você deixou o carro voltar e colidiu com o veículo de trás. Isso é falta de habilidade, falta de domínio. Foi colocar o carro na vaga e esbarrou num dos veículos dos quais você estava balizando ali. Falta de perícia, falta de habilidade, domínio, cálculo. Então, quando o termo relacionado foi imperícia, o acidente aconteceu por falta de domínio com a máquina, falta de habilidade. A imprudência e a negligência é que o pessoal costuma confundir. Só para não existir mais essa confusão, vamos fazer o seguinte. A imprudência ela está diretamente relacionada a ato praticado pelo motorista. Imprudência, ato, atitude, ação praticada pelo condutor. Enquanto a negligência, ela está relacionada à indiferença. Quando eu falo indiferença, é porque o motorista pouco se importa. Com o quê? Com a condição adversa. A negligência ela está relacionada à condição adversa. Vou dar exemplos para facilitar a compreensão de vocês. Você, condutor do veículo, vai realizar uma viagem e percebe que os pneus do veículo estão careca. O que acontece? Você pensa assim, eu vou fazer essa viagem, que não vai dar tempo de trocar esse pneu agora, ou não tenho dinheiro, né? Ou seja, não vai dar para fazer esse reparo agora. Vou viajar, mas vou com cuidado, porque eu sei que o pneu está careca, isso oferece risco, então eu vou devagarinho com cuidado. Observem que a ação, o dirigir devagar, o dirigir com cuidado, a ação, o ato, não proporciona o risco. Mas a condição proporciona. Pneus carecas representam risco. E o fato do motorista ser indiferente a essa adversidade perigosa caracteriza a negligência. Então eu chamo de negligência o fato do motorista ou condutor ignorar uma condição adversa, uma condição perigosa. Não é só o pneu não, tá, gente? Os pneus aí é um exemplo. Tá? Poderia ser qualquer outra coisa. O próprio condutor, vamos supor, você quer realizar uma viagem, mas está passando mal, não está bem fisicamente ou psicologicamente, sei lá qual é o problema que você está passando. Mesmo sabendo que você não tem condições físicas ou psicológicas, você resolve fazer essa viagem. Então você foi o quê? Imprudente ou negligente? Foi negligente, porque o motorista não estando em condições de dirigir é uma condição adversa, não é? O motorista é uma condição adversa. E se ele ignorou essa condição adversa desfavorável, ele foi negligente.
A imprudência ela já está relacionada ao ato e não à condição. A imprudência seria quando não tem nada de errado com o veículo, não tem nada de errado com o tempo, com a pista, com nada. Mas as ações, as atitudes do condutor fazem com que a circunstância torne-se perigosa. Alguns exemplos: excesso de velocidade, ultrapassagem em locais proibidos, desrespeito à sinalização de trânsito, tudo relacionado à ação do condutor. Então, só para matar, hein? Imperícia, falta de domínio com o veículo. Imprudência, ações inseguras praticadas pelo condutor. Negligência, condição adversa ignorada pelo condutor. Agora nós vamos falar sobre o termo aderência. Aderência, esse termo aderência, dentro de uma questão de direção defensiva de prova, pode ser entendido, ele pode ser interpretado com atrito do pneu com o pavimento. Esse atrito quer dizer capacidade que os pneus do veículo têm de se prenderem ao chão, ao pavimento, à pista. Para ficar mais fácil vocês entenderem isso aí, é o seguinte: uma pista molhada, por exemplo, ela vai oferecer menor aderência do que uma pista seca, ou seja, ela oferece menor atrito, menor capacidade do pneu se prender ao pavimento. Uma pista suja de óleo, ou suja de qualquer outra substância, mas óleo principalmente, ela vai oferecer menor aderência, menor capacidade de atrito do pneu com o pavimento. Então, isso é aderência. Conseguiram entender aí? A aderência ela está diretamente ligada ao estado de conservação dos pneus. Claro, se um pneu está em bom estado de conservação, obviamente ele vai oferecer uma capacidade de aderência maior. Se o pneu está em mau estado de conservação, ele vai oferecer uma capacidade de aderência comprometedora. Isso, inclusive, vai oferecer riscos a você enquanto estiver dirigindo esse veículo com os pneus em mau estado de conservação. Então, falando sobre isso, sobre esse tema, aderência, que está diretamente ligada ao estado de conservação dos pneus, eu resolvi dar um destaque para isso aqui. É comum em prova questões abordando sobre estado de conservação dos pneus. Como é que um agente que fiscaliza o trânsito, como é que eles saberiam se um pneu já está em situação comprometedora, ou seja, se o estado de conservação dele já compromete a segurança, a aderência do veículo? Tem muita gente, aliás, quase todos os condutores e proprietários de veículos pensam que um pneu deve ser trocado quando ele está careca, quando ele está liso, perde totalmente esses frisos, esses desenhos que ele tem. Isso não é verdade, tá? Um pneu não pode ficar liso, muito pelo contrário. Quando a gente chega a trocar o pneu, ele tem que ainda estar com todos os desenhos. Só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, é o seguinte: esses frisos que a gente tem aqui nos pneus, esses desenhos, eles têm uma profundidade, quando o pneu é novo, eles são uma profundidade de aproximadamente 8 milímetros, 1 centímetro, por aí. Vamos colocar 8 milímetros. É a profundidade média de um pneu novo. Esses 8 milímetros vão diminuindo de acordo com que os pneus vão desgastando. Esse desenho do pneu chama-se banda de rodagem. De acordo com a banda de rodagem vai se desgastando, esses desenhos aqui eles vão diminuindo. Então, de 8 milímetros eles caem para 7, 6, 5, 4, até que chega num limite de tolerância, que é o 1,6 milímetros. 1,6 milímetros. Olha, ele começou novo com 8 milímetros e foi parar lá no 1,6 milímetros. E como é que você, condutor, ou assim o agente de trânsito também, vão saber que chegou nesse 1,3 milímetros? Aqui, ó, exatamente nesse local, tem uma borrachinha aqui, ó, um alto relevozinho nesse local, assim como aqui também tem, correto? Ó, aqui também tem e aqui também tem, ó, certo? Aqui também tem. Aqui tem umas borrachinhas, uns altos relevos que demarcam o desgaste do pneu. Essas borrachinhas, esses altos relevos, têm exatamente 1,6 milímetros de alto relevo ali, ou de dimensão. Como é que chamam essas borrachinhas? Isso pergunta em prova. Como é que chamam esses delimitadores de desgaste aqui? Porque realmente eles delimitam o desgaste da banda de rodagem do pneu. Chegou nessas borrachinhas, eu sei que está na hora de trocar. E elas têm o quê? 1,6
milímetros. Como é que chama? Elas chamam-se TWI. TWI. É uma sigla em inglês, não vai perguntar o que significa TWI. Você pode perguntar como é que chamam esses delimitadores de desgaste. Como é que eles chamam? TWI. Essa é a resposta. Isso traduzido para o português, para a língua portuguesa, seria algo aproximado como delimitador de desgaste da banda de rodagem. Banda de rodagem, essa face do pneu, esses desenhos que conforme eu já expliquei. Para os mais curiosos, aí, TWI, se eu não me engano, significa Tread Wear Indicator, ou seja, indicador de desgaste da banda de rodagem, traduzido aí para o português. Não é uma tradução direta, mas é algo próximo a isso. Tá? Então, quando falar de aderência, já sabe, está ligado ao estado de conservação dos pneus e o condutor deve observar esses delimitadores de desgaste que tem no pneu, que chamamos TWI, que tem exatamente 1,6 milímetros. Se porventura um agente de trânsito te flagrar conduzindo um veículo com esse TWI, nesses delimitadores, que essas borrachinhas, já atingidas, já desgastando as borrachinhas, você já começou a entrar nelas, o condutor vai ser autuado por conduzir veículo em mau estado de conservação. Isso é uma infração grave, o veículo vai ser retido até a regularização do problema. Vamos lá, ainda vou explicar aqui para vocês mais um item, que fala sobre a aquaplanagem. A aquaplanagem também está relacionada à aderência, observem, a aderência. A aquaplanagem também pode ser chamada de hidroplanagem. É comum cair em prova aquaplanagem ou hidroplanagem. Cuidado para não confundir aquaplanagem com aguaplanagem. Apesar de estar relacionado com água, não é a aguaplanagem, é a aquaplanagem ou hidroplanagem. Tanto um termo quanto o outro estão corretos. Isso é o quê? É a perda total da aderência, você já sabe que é aderência, dos pneus com o pavimento, devido a uma fina camada d'água formada entre a pista e os pneus, entre a superfície da pista e os pneus. Vejam, não é grande volume d'água, poça d'água não. A poça d'água, um grande volume d'água, proporciona um outro efeito, que é o efeito de travamento ali da velocidade do veículo. É outra coisa, nós estamos falando de aquaplanagem, fina camada d'água, superfície da pista plana, lisa, formou aquele espelho d'água, o veículo desliza sobre essa camada d'água. Isso é comum porque o veículo perde peso conforme a velocidade dele aumenta. Um veículo parado, um automóvel parado, ele pesa em média 500 kg. Quando ele ultrapassa aí os 80, 100 km por hora, ele perde muito desse peso dele. Há rumores de que um veículo, um automóvel que não tem uma aerodinâmica favorável, acima de 100 por hora, ele chega a pesar menos de 100 kg, bem menos, aliás. Ou seja, ele perde muito peso. E esse peso distribuído entre as rodas, numa superfície lisa e molhada, provoca o deslizamento, onde a aderência do veículo é zero, a perda total. Eu já vi perguntar em prova, qual que é a aderência do veículo quando está em aquaplanagem? A aderência é zero. A aderência não é o contato do pneu com o chão? Se ele está deslizando sobre a água, ele não está tendo contato nenhum com o chão. Se porventura um veículo aquaplanar com você, o que você deve fazer? Reduzir as marchas, você está de quinta, puxa uma quarta, sempre soltando a embreagem para o veículo tracionar, tentando retomar a aderência com o pavimento. E esterçar levemente a direção. O que é esterçar? Fazer leves movimentos com a direção, leves movimentos para um lado e para o outro, na tentativa de retomar o contato com o chão e retomar a aderência. É claro que numa situação de aquaplanagem, tudo acontece muito rápido e muitas vezes a gente não tem tempo nem para pensar. Mas, se porventura você tiver a oportunidade e o sangue frio de tentar fazer alguma coisa, o que pode ser feito é isso aqui. Isso é o que pode ser feito. Agora, o que não fazer? Se o veículo aquaplanar, o que não fazer? Você não pode, em nenhuma hipótese, frear. Se você frear o veículo, as rodas vão travar e esse veículo vai seguir em linha reta, na direção que a força da física puxar ele, ele vai. Ou seja, não freie um veículo em aquaplanagem. Freou, as rodas vão travar e você vai perder o controle da direção. Aí você fica sem controle nenhum sobre o veículo. Não pode frear quando o veículo estiver aquaplanando. Também não pode virar bruscamente a direção. Se você fizer um movimento brusco com a direção do veículo, certamente ele vai rodar, rodopiar,
e você vai também perder o controle da direção. O tema a ser abordado nessa aula é transferência de massa. Esse tema, bastante temido pelos alunos, normalmente o pessoal reclama porque não entendeu muito bem, não consegue encaixar as ideias aí. É o seguinte, essa transferência de massa, que aqui pode ser compreendida ou interpretada como peso, consiste na sobrecarga de peso em seu eixo traseiro ou dianteiro em razão da aceleração ou desaceleração ou frenagem do veículo. Repetindo, transferência de massa consiste na sobrecarga de peso entre os eixos traseiro ou dianteiro em razão da aceleração ou desaceleração do veículo. Muito bem, para a gente entender melhor isso, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que você esteja na garupa de uma motocicleta. Se o condutor dessa motocicleta acelera, o que acontece com o seu corpo? Ele é projetado para frente ou para trás? Certo? Ele é projetado para trás. Então quer dizer que quando em aceleração, há uma tendência da massa, peso, não só de você, passageiro, mas de todo o veículo, ser projetado para trás. E isso leva o nome de comportamento subesterçante, que é isso que nós temos aqui, ó. Vamos conferir isso, ó. Veículo em aceleração, o peso é projetado para trás. E quando o peso é projetado para trás, eu digo que aconteceu com ele o comportamento subesterçante. Primeiro entender o que acontece. Veículo em aceleração, o peso ou a massa foi projetada para trás. Sobrecarregou o eixo traseiro. Isso chama-se comportamento subesterçante. E quando acontece o oposto? Quando acontece o comportamento sobreesterçante, como é que seria? Imagine você na garupa da motocicleta, o motociclista está lá, a 80 por hora, de repente ele desacelera ou freia. Então, em desaceleração, o que acontece com você? Você é projetado para frente. Eu estou usando aqui o exemplo de você na garupa só para você tentar assimilar o que acontece com o peso do veículo. Porque é a mesma coisa que acontece com você, passageiro, que está na garupa dessa motocicleta, acontece também com o peso do veículo, a massa do veículo. Então, se a motocicleta está em desaceleração, obviamente o peso é projetado para frente. Isso não é só em motocicleta não, tá, gente? Estou só usando o exemplo da motocicleta. Isso acontece com automóveis, com veículos de um modo geral. Se você está em desaceleração, o peso é projetado para frente, consequentemente dá-se o nome de comportamento sobreesterçante. Essa primeira fase, deu para entender? Deu para pegar? Tá? Vamos tentar memorizar isso aí, entender o comportamento do peso, da massa e decorar aí o nome. Ó. Acelerou, o peso foi para trás, sube. Desacelerou, o peso foi para frente, sobre. Ok? Repetindo. Acelerou, o peso foi para trás, sube. Desacelerou, o peso foi para frente, sobre. Deixa eu só limpar a tela aqui agora para a gente poder analisar o restante aqui. Continuando então. Imaginem, nesse primeiro caso, comportamento subesterçante, onde o peso do veículo se concentrou em seu eixo traseiro, o peso foi para trás. Esse veículo, com as leis da física atuando sobre ele dentro de uma curva, por exemplo, tentando jogá-lo para um lado ou para o outro, que é mais ou menos o que acontece com o corpo da gente também dentro do veículo, certo? As leis da física atuando sobre ele, imaginem, o eixo traseiro dele está sobrecarregado, está pesado, ou seja, ele está bem agarrado ao chão. Enquanto o eixo dianteiro perdeu peso. Certo? Se o peso concentrou-se maior parte no eixo traseiro, esse veículo perdeu peso no eixo dianteiro. E, obviamente, se esse veículo tiver que desgarrar dentro da curva, ele vai desgarrar à frente. O peso foi para trás, ele perdeu peso na frente, consequentemente, ele desgarrou à frente. Por quê? Porque a aderência em seu eixo dianteiro ficou menor. E quando um veículo desgarra à frente dentro de uma curva, ele é projetado para fora da curva. Desgarrou à frente, é jogado para fora da curva. Consequentemente, atua sobre ele a força centrífuga. Centrífuga. Repetindo, o veículo em aceleração,
teve o seu eixo traseiro sobrecarregado. O peso foi para trás. Deu-se a isso o nome de comportamento subesterçante. Peso atrás, comportamento subesterçante. Claro que se o peso foi para trás, ele perdeu peso no eixo dianteiro. Consequentemente, perdeu a aderência, a capacidade de se agarrar na pista do eixo dianteiro. Quando um veículo desgarra a frente, que começa com F, ele é jogado para fora da curva, que também começa com F. Agiu sobre ele a força centrífuga. Observem o finalzinho da palavra. Fuga. Claro, se esse veículo é jogado para fora da curva, o que agiu sobre ele foi a fuga. Já viram fugir para dentro? Não existe, né? Jogado para fora, força centrífuga. Beleza? E quando acontece o oposto, veículo em desaceleração, o peso foi para frente. Eixo da frente sobrecarregado. O nome que dá é sobre. Peso na frente, o nome é sobre. Aqui. Se o peso está na frente, esse veículo vai desgarrar o quê? Vai desgarrar a traseira. Desgarrando a traseira, ele é jogado para dentro ou para fora? É o oposto, né? Se ele desgarrou a frente, foi jogado para fora. Quando ele desgarra a traseira, ele é jogado para dentro da curva. Disse então que ocorreu sobre ele a força, ou atuou sobre ele a força centrípeta. E é assim que funciona. Então, só recapitulando, que essa parte é chatinha, eu sei que o pessoal tem dificuldade, mas a linha de raciocínio é essa. Veículo em aceleração, o peso foi para trás. Se o peso foi para trás, o nome dado é subesterçante, ou subesterçamento. Quando o peso vai para trás, ele perde peso no eixo da frente, consequentemente, ele desgarra a frente. É jogado para fora da curva, agiu sobre ele a força centrífuga. Procurem ligar uma coisa à outra. Desgarrou a frente, começa com F. É jogado para fora da curva, que também começa com F. Fora é o fuga, conforme nós combinamos aqui. Enquanto em desaceleração, o peso vai para frente. Então, dizemos que aconteceu com ele o comportamento sobreesterçante. Se o peso foi para frente, ele perde peso na traseira. Se tiver que desgarrar, vai desgarrar a traseira. Desgarrando a traseira, ele é jogado para dentro da curva. E sendo jogado para dentro da curva, atuou sobre ele a força centrípeta. Fechamos então essa linha de raciocínio sobre transferência de massa. Apesar da minha cautela, a calma aqui explicando para que vocês pudessem absorver da melhor maneira possível, usando aqui inclusive exemplo, eu sugiro que vocês assistam, reassistam essa aula até entender. É importante entender o comportamento do veículo quando em aceleração e desaceleração. É importante também guardar os nomes, né? Porque isso é que vai perguntar em prova. Comportamento subesterçante, comportamento sobreesterçante. Força centrífuga, força centrípeta. Até que entre a força centrífuga e centrípeta é fácil, né? Qual que joga para fora? A fuga, né? Aqui, ó, centrífuga. A outra é a que joga para dentro, centrípeta, obviamente.